pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Eventando, o podcast da BOP Comunicação Integrada. Eu sou a Vanessa Chiarelli Schabel, sócia e diretora executiva da BOP. A BOP é uma agência de comunicação 360, então nós temos todo o braço de comunicação, diagnósticos, campanhas e também planejamento e execução de eventos, que é o que a gente ama. Nesse episódio, que vai ser super especial, nós trouxemos uma pessoa que nada mais é que o mago da criatividade. E eu vou ler o currículo dele, que é extenso, porque vale a pena, tá? Então, é o Thiago Gringon. O Thiago Gringon, ele é graduado em design, especialista em neurociência aplicada à educação e mestre em economia criativa. Ele investiga as fobias criativas, sistemas e processos criativos e como a magia pode se relacionar com a criatividade, processos criativos e o desenvolvimento humano. Ele criou o tarô da criatividade, gente. É um modelo místico para criatividade, claro. Atua como professor de criatividade e inovação em diversos cursos e instituições. Ele é idealizador e atual coordenador da pós-graduação em criatividade e inovações ecossistêmicas na ESPM. Palestrante e consultor em projetos extraordinariamente criativos e produtor executivo da banda Heleno e os Universais, que combina rock, MPB e performance. Né? Nada, faz nada. Só isso. Seja bem-vindo, Muito Thiago. obrigado. E eu esqueci, como sempre, de falar que hoje temos como co-host para te acompanhar o Fábio, Que o demais. nosso planejamento criativo da BOP. Oi, gente, todo mundo seja muito bem-vindo. Todo mundo tá bem? Eu tô muito bem. A gente tá muito feliz. aqui, A gente né? tá muito bem aqui, porque hoje a gente tá muito bem acompanhado. Thiago, seja bem-vindo agora Gente, oficialmente. muito obrigado, adorei esse convite. A gente já conversou, né, um pouquinho antes. Uhum. Às vezes eu me assusto com a minha própria biografia. Isso porque ela tá Mas resumida, né? Isso porque ela tá bem resumida. Mas muito grato estar aqui, vai ser sensacional essa troca. E vamos dar uma causada, É isso vamos aí. chacoalhar as É ideias. isso, gente, tem muita coisa para falar. Além de criatividade, ainda tem a parte de magia, de tarô, o que tudo isso tem a ver. Então, de novo, obrigada por Eu que aceitar nosso agradeço. convite. E vamos lá, o mundo dos eventos, ele demanda muita criatividade, né? Porque ainda Sim. mais hoje em dia que o negócio é tudo voltado para a experiência. Uhum. O quanto mais criativo você for, melhor para você entregar para o final. E aí eu já começo te perguntando: a criatividade é um dom? Ai, adoro. Adoro que a gente já começamos bem. É. A criatividade, sim, é um dom. Ela é bastante coisas, né? Ela se comporta de maneiras muito diferentes, mas ela parte desse dom. Só que a gente precisa entender melhor o que é a palavra dom, né? Dom não é um superpoder, necessariamente, não é uma dádiva. Ele é algo muito característico nosso, que tem, claro, um poder muito grande. Todo mundo tem o dom do criar, o dom de se expressar por meio das suas criações, só que cada pessoa expressa e desenvolve esse dom de uma maneira diferente, porque somos pessoas diferentes, nós temos, né, vivências diferentes. Ou seja, todo mundo tem o dom da criatividade, mas todo mundo exerce esse dom diferente. O que nos ensina que o dom do criar é você entender quem você é, entender o que você precisa criar quando você precisa criar e ter coragem de transformar o mundo por meio deste dom. Então, ao longo, né, do nosso desenvolvimento, às vezes a gente perde essa conexão, né, com essa chama, com esse poder. E aí a gente precisa resgatar para voltar a acreditar em nós, voltar a acreditar na nossa criatividade e fazer acontecer. Uma pessoa criativa, né, que é dita e lida como criativa na sociedade, ela mantém mais
tempo essa conexão acesa. Por isso que a gente tem essa Autoconhecimento ideia. também, né? Envolve muito autoconhecimento, envolve você mergulhar dentro de você, envolve enfrentar as fobias criativas, né? Que é uma das coisas que eu pesquiso. Envolve você lidar com seus bloqueios, com as suas dúvidas, as suas angústias, entender que às vezes você não vai saber de tudo, mas mesmo assim você vai ter que criar, fazer as coisas. Uma coisa que a gente estava conversando logo antes, né? Entender também que tudo pode mudar a qualquer momento. Sim. E que você precisa estar, né, ali atentos, né, para fazer com que as coisas mudem, né? É muito o princípio da BOP como um Sim. todo. E se você não se conhece, você até pode criar, mas às vezes as suas criações são muito cópias, são muito lavadas e superficiais. Quanto mais você conhece, mais autenticidade você tem, melhor serão as suas criações. Sim. Já começamos muito bom, bem. sensacional, gente. Uma crise existencial não é? para quem já estiver nos ouvindo. São várias coisas. Assim, só complementando o final da sua frase, a gente tem que ter um repertório, né? É Sim, isso. Não é sim. só, ai, deixa eu pensar aqui, vindo uma viagem. Não. Sim. Ela tem que ter um repertório, o conhecimento, tudo isso que você falou, Sim. né? Ir atrás. E aí eu acho que conectando com o que o Fá trouxe, a gente pode pensar em 3 repertórios diferentes. Existe o repertório das imagens, né, mais cognitivo, que a gente adquire indo no museu, lendo livro, vivenciando, né, o mundo, que vão ser as nossas referências, vão ser aquilo que a gente coleciona para combinar e fazer as ideias surgirem. Então, é um repertório mais imagético, por assim dizer. A gente também precisa de um repertório linguístico, de abordagens, de suportes, que vai nos auxiliar a dar forma, a externalizar as ideias, por assim dizer. Trazendo um exemplo, a gente aqui está gravando um podcast. A gente tem ideias de como isso pode acontecer, a gente discutiu uma pauta, a gente tem alguns conceitos. Isso é o primeiro repertório, né, das nossas referências. Porém, contudo, entretanto, a gente tem uma galera aqui atrás que se especializou em gravar um podcast. E isso é esse segundo repertório de eu preciso ter técnicas, abordagens para conseguir exercer melhor as minhas ideias. A gente poderia fazer isso em casa, por exemplo. Mas a gente não tem tanta expertise, a gente não tem todo esse maquinário que a gente encontrou aqui. Então, isso fala sobre esse segundo repertório. E o terceiro repertório é o repertório sobre nós mesmos. Sobre as nossas emoções, as nossas memórias, como eu interpretei isso tudo, né, como eu reajo a todas as coisas que estão acontecendo no mundo e crio a partir desses 3. E os 3 acontecem ao mesmo tempo, por isso que a criatividade ela é muito louca. Ela é um fenômeno, né? Ela acontece. E às vezes a gente não controla, por isso que também tem essa sensação de que vem do nada. Porque às vezes não é que não vem do nada, vem de dentro de você, que você não percebeu. Às vezes não, às vezes vem de fora, assim. Às vezes você escuta um poema e você tem que pegar o poema no ar. Inclusive, isso tá num livro. Você segura ele, pra não Você sair. segura ele, sim! Às vezes você tá dirigindo, aí vem o pensamento e fala, não sai de Não mim sai. agora. Por que veio agora aqui no trânsito? Eu preciso prestar atenção. Sim, e aí você precisa anotar. Você não Tem esquece. Não sai. Já posso indicar um livro pra galera Vai. de casa? Primeiro Claro. livro, eu sou professora, a gente indica. Quero que vocês lancem uma resenha pra mim na minha mesa. Obrigado. E aí um livro muito louco, que é A Grande Magia, de Elizabeth Gilbert. Vocês conhecem Elizabeth Gilbert? Ela que fez um TED, alguma coisa Sim, assim? ela tem um TED Eu muito sei. bom. É muito bom, eu vi, sobre criatividade. Sim, Elizabeth Gilbert, nada mais, nada menos, é a autora de Comer, Rezar e Amar. Isso, best-seller, é isso mesmo. Que virou um filme com a Julia Roberts. Nada além Nada, disso. né? Pequena. E aí, olha que legal que é nesse TED dela. Também assistam o TED da Julia Roberts. Da Julia Roberts, não, da Elizabeth Gilbert. E ela fala, eu atingi o ápice da minha carreira como escritora, né? Best-seller, virou filme. E aí, o que eu faço? E aquela cobrança vem, né? E aí de ela querer- parou, travou.
E aí, qual que é o meu próximo passo? Se eu já cheguei até aqui, Se eu já né? cheguei, eu já cheguei lá. Nossa, é O verdade. sonho. E aí? E aí? O que eu faço? E aí, nesse lugar, ela olhou para a própria criação dela e para o medo dela. Ela fez o TED que estava para lançar o livro. Então, a gente, com os dois, tem um conhecimento muito legal. E tem uma história que ela conta tanto no TED quanto no livro, que é isso. Tinha uma pessoa, estava andando de carro e que o poema veio, a música veio, e ele teve que parar e segurar na mão. Se ele não parasse, a ideia vai embora. Tem isso, E é a isso, né, criatividade gente? tem essa... Eu lembro que eu assisti isso faz um tempo, mas Uhum. algumas coisas eu anotei, assim, tenho bem claro na minha cabeça. Que também é um pouco de humildade também, isso perceber Total. que você tem o dom, vamos dizer assim, mas também vem coisas externas Total. para você e, sei Sim. lá, alguma imagem apareceu e você lembrou daquilo, fez alguma Sim. associação ali na cabeça, Sim. né? E aí você tem que Sim. aproveitar. E cada um tem que ser o mecanismo Sim. para aproveitar esse lapso de criatividade que vem. Sim. Aí vai as suas particularidades, né? Vai uma Total. pessoa vai usar em alguma coisa, você vai usar em outra, né? E aí... O lance é anotar, aproveitar isso muito bem. E aí volta naquilo que você trouxe. Você precisa se conhecer muito bem e desenvolver uma intuição, às vezes, de prestar atenção nessas vozes que às vezes estão na sua cabeça, que vão te fazer você ficar atento e bem sensível ao que está ao seu redor. Porque pode vir uma ideia de negócio, pode vir um poema, pode vir uma criação, pode vir a resposta que você estava Sim. sempre procurando e você nunca achou. E a criatividade tem essas peripécias, assim. E, gente, assim, as minhas melhores ideias, elas apareceram no banho, Sim. ou na hora que eu tô deitada, que não é a Sim. hora que você tá com algo pra... Eu fico desesperada. Tem um autor que fala exatamente isso. Ai, mais um livro! Ai, vai, anotem. Mais um Gente, é livro. professor, gente. Então, não tem Professor, como. Vai, eu sabia que eu ia vai fazer escrever. isso. O segundo livro é De Onde Vêm as Boas Ideias, do Steven Johnson. E ele fala exatamente isso. Existem 3 Bs dos insights. O primeiro B, como você falou, é o B do banho, do bath. O segundo é o do bed, indo, né, dormir ou acordando. E o terceiro B, que é o mais legal, é o de bus. Mas não necessariamente da gente estar dentro de um ônibus, mas a gente está em viagem, Em em movimento. movimento. O que ele reflete? Ele fala que quando a gente está criando ou, né, tentando responder um desafio, um briefing, a gente está com uma atenção buscando essa resposta. O lance é, a gente vai desgastar essa busca. E vai chegar uma hora que a gente está tão cansado que não vai vir a resposta. E aí, o que a gente faz? Outra coisa. Uhum. E aí, como o nosso cérebro está preparado com aqueles repertórios que a gente conversou, as ideias podem surgir, né, os insights podem emergir de uma forma exatamente quando a gente está relaxado. E aí, esses 3 eu super Bs acredito nisso. são os momentos que você precisa relaxar. Uhum. Volta para o conhecimento. Como você relaxa. Minha dica para você e para a galera de casa. Tenha post-its e blocos de, né, anotação em todos os lugares da sua casa. Do lado da sua cama, no banheiro, na sua bolsa, vários blocos, vários blocos. E uma coisa que o próprio Steven comenta, não anote no celular, anote no papel e caneta. Eu preciso mudar isso. Eu Isso. também. É porque o que tá na mão, na nossa eu mão, faço né? muito Sim, isso. por isso que a gente tem que deixar menos o celular, né, na mesa e usar mais papel e canetinha. Mas Tem que por ser o quê? quê? Pelo Tem um ato motivo? de escrever? Porque até você ligar o celular, achar o app do bloco de notas, abrir uma nova nota e começar a escrever, você já viu tanta informação, tanto push, Ela não tá tão tanta pura a ideia, né? Não, Talvez. você vai tendo várias etapas Se e aí seu aquela dedo ideia bate que no tava ali, que Instagram. você tava segurando, se tá ali no meio do caminho, se o bloco de notas tá na terceira tela, Verdade. você já viu um monte de coisa. E aí aquilo lá que você precisava segurar, se você não treinou muito bem, aquilo vai embora. Então, assim, já anota. É agora, assim. Pega o papel. Nossa, mas faz Isso todo mesmo. sentido. Sabe que teve uma vez que a gente precisava criar um vídeo. E eu lembro que a gente não conseguia. Aí eu lembro que a gente tava
eu chamei a Su pra ir na minha casa. E a Sensacional. gente estava lá conversando disso e nada, nada, nada. Falei: "Vamos andar até o lago. Lá onde eu moro tem um lago, Meu, que longe". privilégio. Falei: "Vamos". Sim, Ela: "Mas eu nem tô com o sapato". "Vamos. tanto faz. Vamos abrir a nossa mente, vamos Aham. respirar um ar puro". E você acredita? Foi ali, foi no caminho Sim, sim, que o negócio veio. E assim, comigo sempre foi desse jeito, sempre. sim. A gente pode chamar isso de bruxaria também, só pra ficar Ah, lá, divertido. lá, lá, viu? Né? Porque é Eu muito sabia. É mágico, é muito mágico. mágico, vem do nada, mas não é Uhum. que vem do nada, você tá preparada pra receber Não, isso. isso é muito legal. Eu acho que isso também abre já a conversa também, porque a gente Uhum. queria muito falar, como a gente pode ser mais criativo, estar mais aberto a isso, Uhum. né? Então, Ainda adultos, né? ainda adultos, ou tem uma Ou não tem idade, mais jeito? ou assim, depois dos Não, 21, tem. Na próxima encarnação. Não, tem jeito, tem jeito. Eu vou dar uma mini aula Ai, agora. por favor. Que eu faço em aula, então assim, se você ouvir e se matricular, finge depois que não sabe. Né, Fá? É Vai isso. logo mais ser nosso aluno. Ah, tem 3 grandes perguntas que eu faço em aula, que eu vou jogar aqui para vocês, para te ajudar a ser uma pessoa mais criativa. Ah, Antes de você, né, desenvolver, é legal você ter a consciência de que é mais vantajoso você descobrir como a sua criatividade funciona do que tentar seguir propriamente um processo criativo que você leu num livro. Porque um processo criativo que está num livro é um processo de alguém É. que foi mapeado e funcionou para aquela pessoa, não necessariamente funciona para você. Logo, descubra qual que é o seu processo criativo, como a sua criatividade funciona. Essa é a grande dica. As 3 perguntas que envolvem isso. Primeiro, é você entender como você percebe o mundo. A pergunta é essa: como você percebe o mundo? Quando você começa a olhar e falar, nossa, isso chama a minha atenção. Eu sou uma pessoa mais sinestésica, eu preciso pegar. Ou eu sou uma pessoa que observa de uma maneira mais distante. Isso vai fazendo com que você vá treinando a sua sensibilidade, a sua conexão com as coisas. Vai fazendo com que você, às vezes, até saia da sua cabeça e esteja livre para os impulsos, gatilhos que o mundo tem. O Steven Johnson tem uma frase muito bacana, que ele fala que o acaso favorece a mente conectada. E o acaso é isso, você está lá, num shopping, indo para um lago, e o cosmos está te mandando um monte de informação. Se você não está percebendo, a sua percepção está limitada. Então, se você quer ser uma pessoa mais criativa, expanda o seu perceber. Até que ok? Ótimo. Muito aula, né? Maravilhoso. Segunda pergunta: como você compreende o mundo? Então, o perceber vai falar da sua sensibilidade, o compreender vai falar sobre como você analisa, interpreta, como você concebe, né, as suas opiniões, as suas ideias, que muito provavelmente vão estar limitadas por causa do seu repertório limitado. Ou seja, a segunda grande dica para você ser uma pessoa criativa: compreenda o mundo de maneiras diferentes. Né? Não tenha medo de abstrair, não tenha medo de acessar estilos de pensamento diferentes, porque se você sempre pensa do mesmo jeito, você vai chegar em respostas muito iguais. Fica envezado, né? Fica Você- super envezado. Você enxerga de uma outra maneira, tenta semente empatia, não sei, né? Alguma coisa sim. assim, né? Como você compreende o mundo faz com que você entenda que você não é a régua do mundo. Uhum. Que tem outras percepções, existem outras visões de mundo e que você pode muito se beneficiar por isso. Uhum. E aí você concebe respostas melhores, você compreende melhor as variáveis, você fala, tem mais aqui, tem mais lá. Você entende, né, as relações, né, falando de eventos. Sempre tem uma coisinha que não está sendo falada. E aí Exato. você fala, tá, saquei, entendi. Então, primeiro, como você percebe o mundo, faça, né, se permita perceber o mundo de outras formas, e como você compreende o mundo, se também permita compreender o mundo de maneiras mais diversas, mais complexas e abertas. E a terceira, refletir sobre como você se manifesta neste mundo. Então,
como você explica, descreve, constrói a sua ideia para a outra pessoa. Pensando num evento, o evento ele acontece, só que ele tem um cenário, ele tem uma apresentação prévia, ele tem vários artefatos que, né, compõem toda aquela experiência. Como é que você explica isso? Como é que você vai construir ali, né, naquele lugar? O manifestar vai te provocar a também nutrir aquele repertório de linguagens. Quanto mais linguagens você tiver, melhor você vai conseguir se manifestar, melhor você vai conseguir transmitir as suas ideias. Tem uma cena que é muito legal, que para algumas pessoas, sabe aquela frase, você quer que eu desenhe? Funciona, porque às vezes aquela pessoa ela é visual. Sim. Ela precisa de um desenho para entender, não tem demérito nenhum. Não, gente, eu sou essa pessoa, né? Eu adoro desenhar. Mas é ótimo. Desenhar é assim isso, que a ideia vai funcionar. Você fala, agora eu entendi. Aham. Só que cabe tanto você quanto a pessoa que está conversando com você entender os dois exato. caminhos. Então, se você quer ser uma pessoa mais criativa, perceba o mundo de maneiras diferentes, compreenda o mundo de maneiras diferentes e se manifeste de maneiras cada vez mais diferentes. Nossa, isso é incrível, né, gente? Olha, gente, se tiver uma aula agora que você pode até pausar, voltar, ouvir de novo, anotar de novo. Se tiver dúvidas, É crises verdade. existenciais e angústias, comenta aqui, ó, muito influente. Comenta aqui embaixo que a blogueiro. gente vai te responder. Com Talvez eu certeza. demore, a gente vai demorar pra responder, mas a gente vai te responder, Não, com pode certeza. deixar, manda aí mesmo, gente. E aliás, a gente deveria ter começado esse episódio, gente. Então vamos lá pegar os seus cadernos, né? né? Isso Aqui, eu tô aqui mesmo. com a minha canetinha. Sensacional. E aí, só continuando a parte do repertório que eu achei super interessante, que Uhum. parece uma coisa muito básica, mas não é, porque o nosso dia a dia, ele é igual, né? Sim. Normalmente. Inclusive, eu até já colocando a nova geração que tá aí, Aham. que você tem contato nas suas Aham. aulas, inclusive, você fala que o repertório, ele vem, inclusive, da gente buscar conhecimento e enxergar imagens em Sim. museus, Sim. em exposições, coisas que a gente sabe, a muito nossa difícil. cultura não tá no dia a dia, assim, a gente não cresce falando, Uhum. tirando um ou outro que Sim. nasceu com isso, Privilégios e afins. exato. Como seria importante a gente entender como é legal para nós mesmos irmos num museu. Sim. Você já foi em todos os museus de São Paulo? Eu não tô pedindo para responder, tá? É tipo, você já foi em todos os museus de São Paulo? Eu também não. E assim, até aí a gente vai viajar, a gente quer ir em museu de tudo que é lugar, porque a gente foi. Mas e aqui também? Total. Teria que ser uma coisa mais do nosso dia a dia, de buscar coisas diferentes. Sim. Toda a diversidade, principalmente em São Paulo, que a gente tem de tanta coisa para visitar, para ir, né? Isso vai ajudar muito, inclusive, Muito. em abrir a mente, né? Eu acho, sim, você está muito certa. É muito difícil em qualquer idade a gente fazer isso. Não é um problema geracional, é mais um problema social, porque né, o nosso dia a dia de trabalho não permite. Se a gente não tem nem tanto espaço de lazer, imagina de encontro com a cultura. E aí, já que eu sou muito ativista nesse lugar, viva a cultura, né? Vamos, É isso. né? A gente precisa da cultura para fazer muitas coisas, principalmente viver. E aí, eu acho que dá para não assustar quem está, né, nos assistindo e ouvindo, que a gente pode pegar leve desde... Você pode começar a ouvir uma música que antes você não ouvia. Você pode assistir uma boa. série que antes você não assistia. Porque né, a gente tem várias plataformas e vários conteúdos sendo produzidos. Você pode ouvir podcasts que antes você não ouvia. Não para seguir, né, não para maratonar, mas só assiste né, escuta podcast, uma música. Isso já vai fazendo com que o seu repertório aumente. E também outra coisa que é muito importante é você não precisa gostar. Mas você precisa entender por que você gosta e por que você não gosta. Olha só. Eu não gosto por causa disso. Tá, mas você foi educada para não gostar disso? Ou realmente tem alguma coisa ali que não vai? Porque né, a cultura nos acompanha desde sempre, né? Os nossos núcleos sociais são muito culturais. Então a gente se acostumou a ouvir um tipo de música e quando a gente escuta uma outra,
a gente não vai gostar logo de cara. E logo precisa de um contato mais contínuo com aquilo. Aí você fala, nossa, até que é legal. Meu, eu vou fazer uma Ah lá. analogia bem, tipo assim, né? Muito bom. Mano, acho que pra alguns pode ser meio besta, assim, mas, Nunca por é exemplo, besta. né? Alimentos. Sim, eu ia chegar nesse A lugar. gente vai... Eu sou o louco do brócolis hoje em dia, Muito velho. bom, Não muito é bom. pequeno, mas não. A minha mãe sempre falava assim, filho, experimenta. Então, sei lá o quê. Sim. E ela sempre foi tentando abrir minha mente, mas eu ia devagar, fui. Aí, aos poucos, lá por 20, 21 anos, eu despertei, assim, aí eu fui... Despertei pro brócolis, pra Isso dá uma tudo. ótima camiseta. Desperte pro brócolis. Desperte o brócolis em você. Muito bom. Muito bom. Mas eu acho muito que bom. é essa... A gente, por mais que seja difícil e cada um tem o seu tempo, né? A gente Sim. tem que ir desbloqueando e estando de cabeça Total, aberta. total. Né? Pra poder ampliar seu repertório. Total. E se você falar que não gosta, por que você não gosta de brócolis? Sim, o que entende? você já provou? Muito mãe, já provou pra saber se você não gosta? Ou se você não gosta tanto, sabe que faz muito bem pra saúde. Você sabe? Sim, coloca... Eu não gosto de alho no brócolis, mas vai que você gosta de alho. Coloca alho no brócolis. Faz ele salteado. Inventa. E eu acho que pequenos, né, movimentos de repertório vão fazendo com que vai chegar um momento que, agora eu vou no museu. Agora eu vou viajar. E pode chegar num extremo que é muito legal, que é vá conversar com pessoas que antes você não conversava. Vá conhecer pessoas que antes você não gostava de conversar com ela. Se coloque nesses lugares, né? Sim, expanda os seus núcleos sociais. Uhum. Porque também, quanto mais pessoas muito Panelinha, iguais, né? as Exato. panelinhas, você convive, você vai ser igual àquela Uhum. pessoa. E aí é muito fácil. Quando você olha, é muito fácil ganhar repertório. O lance é estar com essa predisposição. Posto isto, tem uma fala polêmica que eu gosto muito de deixar, que é pare de gastar seu tempo no Instagram e gaste no Pinterest. Olha Olha, só. eu E olha que eu não sou muito. patrocinado pelo Pinterest. Se você Ó, estiver me fica a ouvindo, dica aí, liga pra mim. Mas é muito bom, eu uso bastante. Porque é um outro tipo de algoritmo. E o Pinterest, ele é mais visual, no mínimo vai te nutrir com imagens. Uhum. E isso vai fazer com que você observe o mundo de uma outra maneira. Então, eu gosto dessa brincadeira Olha, de muito legal. trocar... Porque se a ideia é você ficar rolando infinito, os dois têm essa rolagem. O lance é que um tá te propondo... Não, e buscar referência lá é o Uhum. canal, né? Total, É sim. maravilhoso. Mesmo que você não esteja buscando referência, Só só de tá andar. lá, você Mas vai nutrindo eu acho muito imagens. louco lá, porque, sei lá, num dia você pesquisa N coisas, né? E no outro Uhum. dia você vai abrir de novo, a página inicial tá uma loucura. Sim. É muito bom fazer com que o algoritmo não te entenda. Sim, e é muito muito legal. bom. Porque às vezes eu rolo só primeiro, assim, antes de pesquisar o que eu vou pesquisar mesmo, deixa eu só rolar o que tem na minha página inicial, pra Aham. vai que no futuro eu... É muito isso. E fica essa brincadeira. A busca por repertório é uma grande descoberta, uma grande aventura do novo. Quanto mais novo, melhor pra você. Sim, e isso é muito legal que você falou também sobre se colocar em núcleos diferentes Uhum. e tal. Eu aqui, a Van sabe, acho que eu cheguei a comentar com você. Uhum. Eu curto muito teatro, fiz Sensacional. teatro e conheci pessoas que eu falei assim, meu Deus, tipo, mano, quem são essa galera? Sim. E aí eu Muito bom. aprendi muito, troquei muito, assim, e eu acho que o quão importante é a gente manter, né, todo mundo do seu jeito, seja o teatro, seja uma aula de música, seja, Uhum. né, Uhum. se propor pro diferente, né, e com que idade que for, né, aí, quanto isso ajuda a nossa criatividade e a gente viver também melhor, né. Nossa, muito, muito. Você trouxe um ponto que eu acho muito legal, não sei se vai mudar a sua pauta. Mas eu acho que a gente já não tá seguindo a pauta já mesmo. era, já então caiu. tá. É entender que a criatividade vai falar sobre a sua vida. Existem várias definições, né, de criatividade. A gente começou com criatividade é um dom. Eu acho que eu estudo há 15 anos criatividade. Nossa, é muito tempo, né? Não vamos fazer tempinho, né? contas, Não, não não, vamos não, fazer não. contas. Cheguei nessa parte da minha vida que eu não faço conta. Mas eu cheguei numa visão, né, numa definição sobre criatividade, que eu acho que é legal, que pega o que você trouxe. Criatividade é o como você participa do mundo. Então é mais do que uma habilidade,
é mais do que uma competência, é mais do que só resolver um problema. É o como você está participando do mundo. É o como você está contribuindo com as suas ideias, com seus projetos, com a sua presença. Isso é criatividade, independente do que você está fazendo. E aí, reflexões. A minha participação está no copia e cola? A minha participação tá de, eu só tô aqui cumprindo tabela, ou eu tô nessa busca da minha autenticidade, eu tô comprando umas brigas na minha empresa, com os meus clientes, com os núcleos sociais, eu tô lutando pelo quê? A criatividade é muito mais sobre como você está participando do mundo, né, nesse resgate desse potencial, do que você só cumprir briefing. Maravilhoso, sabe por quê? Você falando isso. E aí é bom até deixar claro que a gente não tá... O criativo aqui não é para o designer, Sim. não é para o planejamento criativo, é para todo mundo no Pra dia a todo dia. mundo. Então, você tá lá no seu trabalho, que ele é um trabalho by the book, que você precisa o dia inteiro preencher um sistema igual. Planilhas, Como e que você afins. pode fazer isso melhor até para você Sim, mesmo? total. Ou para o seu dia a dia, na sua vida. Então, a criatividade, ela é pra gente. É pra Pra gente. gente viver melhor, pra gente conseguir Sim. entregar melhor, não é? Sim, sim. Tem muita criatividade numa planilha de Excel. Oh, Muita. Tem muita criatividade com números. É legal quebrar esses estigmas. Porque é sobre como você está nessa participação, o como você entende que você faz parte de uma cadeia, que veio pessoas antes e vão vir pessoas depois de você. Então, inclusive, ó, cadê? vai. Que você... Aqui, mestre em economia criativa. Tem a Economia ver? criativa. Não. Um pouquinho. A ideia, né, de economia criativa é Eu mudando entender. tudo. Mas é isso. Mas é a nossa sobre- vida. é Tô muito sobre isso. criativa hoje. A economia criativa, ela, por incrível que pareça, é um assunto novo. Poucas pessoas, né, entendem ou conhecem esse termo. Sim, básico, economia criativa são setores da economia, indústrias, que utilizam a criatividade como insumo e que geram mais criatividade num ecossistema. Vou dar um exemplo. Para melhorar processos, essas coisas, você diz? Tanto faz. Tá. O artesanato é economia criativa, museus são economias tá bom. criativas, a comunicação como um todo, eventos é economia criativa, porque você utiliza a criatividade e entrega a criatividade. Você não gerou um bem de consumo, né? Você não produziu um carro, você não produziu uma geladeira, né? Uma máquina de lavar, você produziu uma experiência. Experiências são economia criativa. A mídia como um todo, o design, o cinema, a cultura, tá tudo dentro da economia criativa. E por essa visão, a gente entende que tudo é um grande ecossistema. Não basta só o cinema ganhar sucesso e crescer. Para o cinema funcionar, todos os outros setores, às vezes da cultura, às vezes do patrimônio, precisam também estar junto para fomentar o ecossistema como um todo. Então, se para um evento acontecer, tem um monte de gente ali dentro que precisa crescer junto para eu fazer melhores eventos no futuro. Não dá para só uma empresa crescer, não dá para só um fornecedor crescer. Se o sistema inteiro não funciona, vai chegar uma hora que ele descamba. Que bacana. É muita coisa. Muito legal. Nada. A gente aqui... Eu fico pensando aqui, vamos voltar, por exemplo, no exemplo que eu dei do brócolis, né? A gente a criança vai lá... O nome do episódio vai ser... Você não comeu brócolis gente, hoje? Sobre, é criativo, é sobre. E aí, por exemplo, a pessoa cresce e tal, com alguns bloqueios, Sim. vamos dizer, né? Então, mas a gente já falou muito sobre se autoconhecer, como percepção do mundo e tal, mas vamos dizer que essa pessoa tá bloqueada, assim, como ela consegue... Qual a importância também, né, da criação da parte da infância, adolescência ali, da criação nesse processo criativo da pessoa e como ela destrava essas fobias criativas, que nem você chama. Ai, adoro. Vai virar mais uma aula. mas vamos lá. Eu acho que o primeiro passo é aceitar o bloqueio.
né, eu estudo criatividade há uns 15 anos e sou uma das pessoas que mais bloqueio, assim. E bloqueio não é uma semana, às vezes é meses, às vezes é eras de bloqueio criativo, que você olha e fala, gente, não tá indo. E normalizar isso, normalizar que a gente vai estar exausto, que o nosso dia a dia ele é conturbado, e que isso tudo vai influenciar a nossa criatividade, porque influencia o como a gente participa do mundo. Então, para algumas pessoas, às vezes, mais sensíveis, o que está acontecendo na geopolítica hoje influencia o como ela vai criar. E não é que é uma relação direta, é uma relação que está ali e é sobre isso. Uhum. Então, o bloqueio vai acontecer, cedo ou tarde. Então, normalizar isso. 2, aprender com este bloqueio. Porque, de certa forma, o bloqueio vai falar de alguma coisa que você está apegado, alguma coisa que você não compreendeu ou que você acha que tinha que estar compreendendo. Você está segurando muito alguma coisa. A criatividade precisa fluir, precisa caminhar. Então, se você segura muito, seja lá o que for, só para ainda não usar a palavra que eu vou trazer, você para, você bloqueia e às vezes você trava. Você trouxe, né, da infância, adolescência e a nossa adultice. Ao longo do nosso desenvolvimento como indivíduos, como pessoas, né, criativas, se a gente tem experiências que favorecem a nossa confiança, a nossa coragem, a nossa exploração, a gente vai se tornar pessoas mais propensas à criatividade. Se, ao longo de toda essa curva, a gente não teve experiências muito saudáveis, e aí a gente fala hoje, né, na contemporaneidade sobre a saúde mental, mas ela desde sempre é importante. Então, entender feedbacks na infância, na adolescência, que é a fase onde a gente está aprendendo a desenvolver a nossa personalidade, né, as nossas convicções. Fica aqui a dica, assistir divertidamente o 1 e o 2, e Muito muito legal. provavelmente o 3, porque fala muito disso. Então, tem alguns contextos sociais que, em vez de desenvolver a confiança, mais bloqueiam, né, mais fazem você parar de acreditar em você do que te propor fluir. E aí você acaba desenvolvendo um medo, às vezes é um medo da folha em branco. Se eu der uma folha em branco para vocês falarem crie, você fica olhando e fala, nossa, eu nunca mexi numa folha em branco. Ou eu parei de mexer na folha em branco há muito tempo. Eu dou aula em pós-graduação, eu dou aula para executivo, né, diretor. Dou um lápis de cor na mão, a pessoa não consegue mexer. Ela fala, mas o que eu vou desenhar? Eu falei, o que o seu coração pedir para desenhar. A pessoa trava, porque ela... E que mesmo assim, até ela chegar na árvore, às vezes é difícil. Porque ela fala, não sei, em algum momento da vida ela entendeu que ela precisa ser muito séria e uma pessoa séria não desenha. E aí isso é o que você segura. A gente está segurando muitas crenças. A gente está segurando muitas imagens que às vezes estão deturpadas sobre você mesmo, sobre como a gente deveria se comportar, sobre como as pessoas podem estar achando quem é você. E aí, né, indo e talvez se aprofundando no autoconhecimento, é você identificar que crença é essa, que convicção você adquiriu em algum lugar da sua vida e se desapegar. Libertem-se. Libertem-se, libertem-se. Taquem o F, o DA. E é tracinho SE. Porque o bloqueio faz isso. Quando você começa a identificar, nossa, eu não consigo criar. E você fala, nossa, tô pensando no dinheiro. Porque você tá segurando, não, se eu não me comportar do jeito que minha liderança quer que eu me comporte, talvez eu perca o emprego. Então o problema não é a criação. É o resultado, às vezes, dela. Você fala, não, tá bom, então eu vou criar com mais calma, com mais tranquilidade. Esse daqui vai ser copia e cola, que está validado. No próximo, talvez eu faça de uma maneira mais criativa, mais disruptiva. Às vezes você está tão travado, porque você está com vergonha de uma ideia um pouquinho mais diferente do que as outras pessoas lá do outro lado do mundo podem achar de você. E às vezes vai ser uma super ideia ou
Não, e tá tudo E bem. tá tudo bem. Uhum. E às vezes é uma super ideia, só que ela Aham. veio pra você, que é naquilo lá que você Aham. pegou no Uhum. ar. E essa ideia veio pra você. Então é você. Olha Uhum. que mágico isso. É você que tem que manifestar essa ideia. Ela escolheu você. E aí você trava, porque você tem medo da ideia, você tem medo do que as pessoas podem achar de você. Vamos para uma crise existencial? Vamos. A criatividade vai fazer você expandir a cada nova criação. Ou seja, um dos grandes medos da criatividade é o medo do crescimento, de você crescer, de você ser maior do que você é hoje. Olha, Caramba. profundo, hein, gente? E aí, se você tem medo de crescer como pessoa, como um profissional, como ser humano, você não cria. Você fica na sua. Você precisa crescer. Então cresça. Todo mundo pode crescer. E aí, se você tem medo de crescer, se você se julga, aí Aham. conta aqui pra gente, pra todo esse Brasil, esse mundo que tá assistindo a gente. Muito Qual bom. que é o caminho? O que a pessoa tem que fazer a primeira coisa? Ir no psicólogo. É um bom caminho. Começa aí. Fazer uma terapia é um Muito bom bom. caminho. Mas se não quiser, se ainda não está no momento, eu acho que tem alguns exercícios. Mas eu acho que o principal é a busca de um profissional, né, de uma pessoa que estudou para isso. Uma coisa também muito importante, né, nesse lugar. Existem várias linhas, várias abordagens. Não é, às vezes, no primeiro contato, né, na primeira entrevista que você vai se identificar com aquela pessoa. Então, assim, é uma busca. Entender qual que é a sua terapia, qual que é a sua terapeuta, é uma busca. Não é logo de cara. Tá Uhum. bom? Então tá bom. Não é uma fórmula ali, Não é uma né? fórmula, não é uma fórmula, porque cada pessoa é uma pessoa, cada linha é uma linha, cada complexidade é uma Uhum. complexidade. Então é importante falar isso. Mas, se ainda você não está neste lugar, que são exercícios que às vezes algumas terapias utilizam, tem um diário. Comece a escrever e, de certa forma, treinar o seu olhar analítico sobre o que você está sentindo. Sabe aquele diário que a gente fazia na adolescência? Amava. Então, volte e escreva para você mesma, nossa, tô sentindo isso, por causa, eu acho que é isso, eu acho que é disso daqui, né? Faça uma conversa consigo mesma, ou com o diário, ou com você do passado, do futuro, peça perdão, xingue uma galera. O importante é você conseguir analisar por um outro ponto de vista aquilo que você está sentindo. E aí você vai ganhando, às vezes, insights ou pecinhas que vão te ajudar a entender por que você está se julgando do jeito que você está se julgando, por que você está bloqueado do jeito que você está bloqueado. E é um caminho. É um caminho sem né? volta, Você mas é fazendo uma pecinha de cada dia. Cada dia, né? Tem aquele meme Sim. lá, aquele negócio, né? Sim, O fazer um pouco a cada dia, assim, Sim, né? Aquelas total. tijolinhas, assim, que você vai E colocando. para talvez fechar, não sei, né? Eu acho que fechar não. Mas uma última coisa que eu acho que é muito legal, que não existe certo e errado. Existe o seu tempo. Então, se você precisa de 3 anos para começar a falar sobre a sua vida pessoal com uma profissional, tá tudo bem. Uhum. Também não é logo de cara, encontrei a minha terapeuta. No dia seguinte, você tá falando tudo pra ela. Se você for geminiana, igual eu, muito provavelmente você já contou metade da sua vida. Igual a gente já fez, né? Todo mundo já sabe todas as minhas fofocas aqui. Mas é de pessoa pra pessoa, então cada um tem o seu tempo. Aí a gente volta pra descubra como a sua criatividade funciona. É mais importante do que seguir um processo pronto. Muito legal, muito legal. Maravilhoso. E aí, então, assim, sim, já a gente encerra, mas a gente não pode deixar de perguntar, mas o que a magia tem a ver com tudo Nossa! isso? Que, gente, abre aqui a câmera pra gente, Super Caio, olha só. Muito bom. Ele trouxe até chapéus pra Cada um vai gente, pegar pra um ver se a gente chapéu. fica criativo, vamos ver. Você tem uma super ideia. Eu vou vir, ó. Muitas pessoas muito Muito criativas, magicamente mágica.
Conta aqui pra Porque eu nunca gente. usei isso antes. Por que isso não faz parte? Nossa, você ficou muito incrível! O- Muito bom. O Ó, Fábio, olha, nasceu pra esse shopping. muito bom. Gente, muito bom. É sobre isso, entendeu? A magia tem a ver. Afinal, né? gente, a gente tá falando com o mago da criatividade, que É criou isso. o tarô da criatividade. É, Por favor, então, conta pra conta gente sobre- mais sobre isso. A magia, e aí. Nossa, outro episódio. A magia, ela vai fazer com que a gente acredite numa realidade paralela. A magia vai nos convidar a observar a natureza. Né? A natureza externa, que está ao nosso redor, e a natureza interna, que é quem nós somos. Uhum. Ensinamento mágico. E com livro! E com livro! Ah, e com aí, livro! mais um. Muito mais um. bom, mais um livro. Tem um livro clássico do ensinamento mágico que se chama o Kybalion, que é um livro fininho, e ele traz as 7 leis do hermetismo. Um dia a gente conversa sobre isso. Tá. A gente volta para falar sobre isso. Uma das leis é a lei da correspondência. Se eu não me engano, é a segunda lei. O que a lei fala? Que tudo que está em cima é como que está embaixo, tudo que está dentro é como que está fora. Vamos aplicar isso no nosso dia a dia. Se eu entendo o meu redor, né, o meu ambiente, como ele se comporta, eu entendo como eu me comporto. Se eu entendo, por exemplo, como uma empresa está configurada, eu entendo as pessoas que estão ali dentro. Uhum. Se eu entendo o mundo hoje, eu entendo o indivíduo. Então, é parte e todo. Sempre essa correspondência. E aí entra uma dica para lidar com a magia que é muito legal, que é, se você busca organizar as suas ideias, se você está com dificuldade, né, de, nossa, eu preciso de ordem, eu preciso, né, de estrutura, vá arrumar seu quarto. Vá arrumar a gaveta, o seu Nossa, guarda-roupa. tem tudo a ver, olha só. Nem Isso é sabia, mas é magia, verdade. isso é magia, isso é bruxaria, bruxaria, Nossa, bruxaria. muito interessante. Porque quando você externaliza, você arruma as coisas ao seu redor, por correspondência, você está arrumando seu cérebro. Tem tudo a ver. Por que todo sábado eu quero arrumar o guarda-roupa? Né? E aí, quando você termina, você fala, nossa, tá. Dá uma clareada, né? Dá uma clareada. Se você arruma a sua mesa de trabalho, já é um ato mágico. E aí a magia começa a se tornar uma metáfora, a trazer imagens, a trazer um encantamento que às vezes a gente esqueceu da infância. E a gente tem que trazer na consciência também, porque às vezes a gente Sim. não percebe isso. Por exemplo, Não. você tá lá, arrumou a cama, aí vem uma ideia e você nem sabe que veio por causa Sim. disso ou não, né? A gente Você trazendo... fica mais sensível às energias. Aí eu gosto de brincar, né? Você vê espírito ao seu redor. Começa assim, vê uns vultos. Ai, não, É, risada obrigada. de- olha lá, Não, risada não de quero, medo. não, obrigada. E aí eu acho que chega num lugar da magia como resultado, né? Que não é, mas a gente pode chegar como resultado, que é o desenvolvimento da sua intuição. De você se conectar mais com consigo mesmo, com o mundo, com o que tá, né, o que você está fazendo, com essas energias de transformação. E aí a criatividade é pura transformação. Você está transformando ideias, você está transformando referências, você está transformando a emoção dentro de um evento. A gente está fazendo magia por meio da criatividade o tempo inteiro. E aí a minha pesquisa, a ideia do tarô é exatamente, então, se a gente está criando por meio da magia, vamos adotá-la, vamos, né, realmente abraçar isso. Mas você tem as cartas e tal? A ideia é, eu lancei, né, eu defendi o meu mestrado em economia criativa foi estudando o tarô. Que loucura. Né? É uma pessoa muito normal, né? Uma pessoa que super linear, super tranquila. E aí, a ideia do mestrado não foi fazer as cartas em si, a gente olhou o tarô como uma estrutura, como um sistema mesmo. Igual vários sistemas e processos a gente tem, né? De teorias da criatividade. E eu propus, então, é um modelo tarológico para a criatividade. Se você entende as cartas, se você entende como elas se comunicam, você entende como uma criatividade pode ser desenvolvida.
A proposta do estudo Olha é exatamente só. esse. E aí, o meu objetivo este ano, se eu cumprir, né? Se eu conseguir cumprir, é lançar as cartas até o final do ano. Que legal. Sensacional. Então, eu vou convidar artistas. Então, se você tá aí, é artista, ilustradora, ilustrador, designers, manda mensagem para mim. Porque a ideia é convidar 78 artistas, cada um para uma carta, que vai fazer uma representação criativa diferente. Que demais. Olha aí, gente. É aí, ó, já lançando, me Muito comprometendo com uma coisa que eu não sei se eu vou cumprir. Muito bom. Nossa, mas Ah, tem tudo a ver, né? sim. Porque, sei lá, magia, a gente pensa tanta coisa, né? Sim, o E, Harry assim, Potter, as bolas de fogo, tem, mas não funciona do jeito que a É. gente acha que funciona. E você falando, por exemplo, da gente se autoconhecer, pra gente se Sim, ler. Porque sim. a gente se projeta muito nas Total. pessoas, a gente se projeta Sim. nas coisas. Então, Sim. se a gente conseguir aprender que nem você falou, a gente entender o mundo, entender a Uhum. volta, Uhum. a gente talvez consiga melhorar vários processos internos Total, e se total. entender, né? Total, muito. E a magia nos ajuda nisso. A magia nos questiona e suporta nesse lugar. Ela vai te impulsionar para frente, para o mistério, para aquilo que você desconhece, né, para o quarto escuro, ao mesmo tempo que ela vai te dar suporte de essa descoberta, esse desenvolvimento, é este poder que você ganha ao se descobrir. É completamente mágico. Maravilhoso. Muito legal. gente. Muito bom. Muito bom. Você ficou muito da hora, Terminamos? assim. Eu tenho uma última coisa. Somos Ai, todos eu amei. bruxos. Somos todos bruxos. Eu tenho uma última coisa. Última coisa, antes da gente encerrar. Que, né, é um ensinamento mágico. É um ensinamento criativamente mágico. Nós, como indivíduos, somos o nosso melhor e maior produto criativo. Nós mesmos nos criamos a cada momento. Então, você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, se permita criar-se o tempo inteiro. Não se sinta uma pessoa pronta. Não sinta que o mundo está pronto. Crie o tempo inteiro, todos os dias. Maravilhoso. Ai, maravilhoso. Maravilhoso. Parabéns. Zeramos. É isso aí. Ai, adorei! Mostre sua caneca que você ganhou. do Eu ganhei uma Inventando. caneca! É, por favor, dê um- Ai, eu amo presente! Amo Sensacional. presente! Você tem alguma rede social que você quer compartilhar com a gente? Eu tenho um Instagram, mas eu dou muita aula e não crio conteúdo. Mas pode seguir lá. Melhor é rindo com ex-aluna. É sobre isso. É @gringon. Sou exatamente como uma campainha. Gringon. É um gringo com ele no final. Então, pode seguir lá. Eu geralmente respondo de madrugada, então pode mandar dúvidas, que eu respondo de Caramba. madrugada, né? Porque né, é a vida. Gente. E também, por mais que eu não seja uma pessoa muito séria, eu também uso o LinkedIn. Então é só procurar Thiago Gringon, que a gente pode trocar umas ideias lá. Muito, muito, Ai, muito eu que obrigada, de agradeço. verdade. Ai, eu amei. Ai, Ai. amei demais. Não gostei Foi muito. muito Que bom. isso, foi Começamos sensacional, bem. gente. Começamos bom. bem, gente. Muito obrigada. Obrigada, Crosshost. Esse espaço incrível que a gente está Sensacional. aqui. Vocês são demais. Somos todos bruxos. Gente, a gente foi falar um tchau aqui e todas as luzes piscaram. Isso é coincidência, sim ou não? Só para encerrar. Sim. É super coincidência? Não, tô brincando, não. É, gente. Mas, né, fica a dica aí. Então vamos. loucura. Agora sim, porque deu uma piscada maluca Ai, aqui. Tinha que acontecer alguma coisa. Siga-nos nas redes sociais, por favor. @bopcomunicacão integrada, né? Nosso Instagram e nosso site bop.expert. Isso Certo? mesmo, certinho. acho que E é é isso, isso aí, maravilhoso. Estamos em todas as redes sociais, YouTube, LinkedIn também. Gente, muito obrigado de eu que novo, obrigada. agradeço. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente!